O sonho de todo pai é ver seu filho ter sucesso na escola e ir para a faculdade com uma bolsa de estudos. Porém, para alguns jovens, a pressão desse sonho pode se tornar quase insuportável. Poucos poderiam imaginar que essa pressão levaria a um assassinato brutal. Para a família Powell, esse sonho de faculdade se transformou em um terrível pesadelo, quando uma ligação telefônica revelou os segredos que sua filha escondia e transformou seu pacífico lar em um completo banho de sangue. Segredos, mentiras e um assassinato testemunhado pelo telefone. Esta é a história da trágica morte de Brenda Powell. Fala pessoal, Paulo Rodrigues aqui com vocês para mais um vídeo e hoje o vídeo é muito louco, mano. Porra, hoje o vídeo é cabuloso demais, velho. Você viu aí na introdução, no título do vídeo. Cara, a menina bigodou a mãe, velho. Cê é louco, filho. Que bagulho tenso. Cara, e por falar em bagulho tenso, você já se inscreveu? Você já apertou esse sininho da notificação aí que não notifica ninguém? Aperta aí, cara, porque você gosta dessa temática, você gosta desses vídeos de um furando o outro, um picotando o outro, escondendo os pedaços. Você gosta disso, cara. Então quando eu fizer o vídeo, se você tiver inscrito com esse sininho ativado, talvez, se o YouTube for com sua cara, ele te notifica. Beleza? E, cara, like, mano. Pô, like. Deixa o like, mano. Não custa nada, velho. Pô, dá um trabalho danado fazer isso aqui. A gente só pede, pô, aperta aí o like. Beleza? Deixa um comentário qualquer se quiser no final. Depois eu vou lembrar dessas coisas tudo. Mas like deixa agora, mano. Deixa agora, beleza? Deixou? Mano, você não deixou que eu vi. Aperta o like aí. Tá bom? Apertou, né? Beleza, então. Bora pro vídeo. Brenda K. Powell nasceu em 19 de março de 1969, em Ohio, Estados Unidos. Filha de Tom e Susan Doyle, ela viveu toda a sua vida tranquilamente na cidade de Akron. Após se formar na Universidade de Akron, ela trabalhou como especialista em vida infantil na unidade de hematologia oncológica do Hospital Infantil de sua cidade pelos 28 anos seguintes, dedicando-se incondicionalmente à sua profissão. Profissionais do Departamento de Hematologia Oncológica diagnosticam e tratam doenças sanguíneas e cânceres, fornecendo cuidados integrados e apoio emocional aos seus pacientes e suas famílias. Seu obituário a descreve como uma mulher extremamente devota às famílias com as quais trabalhava, mas sobretudo com a sua própria família. Ela fundou o programa de oncologia para adolescentes do Hospital de Akron. Porém, apesar da rotina exaustiva do hospital, ela sempre encontrava tempo para seu marido Steven e seus dois filhos Andrew e Sidney. No entanto, a vida dessa esposa e mãe carinhosa foi tragicamente interrompida por ninguém menos que sua própria filha, Sidney Powell. A filha adolescente de Brenda era descrita como uma excelente aluna quando frequentava a escola St. Vincent St. Mary High School, em Akron. Ela jogava futebol e lacrosse. Em sua trajetória acadêmica durante o ensino médio, ela mantinha notas altas, com uma média de pontuação elevada. Seus pais, Brenda e Steven, ficaram muito orgulhosos quando chegou a hora de Sidney ir para a faculdade. Juntos, eles escolheram a Mount Union University devido ao seu pequeno campus e também porque Sidney queria ficar perto de casa. O campus em Alliance, Ohio, ficava apenas 1 hora da casa dos pais. Ela ganhou uma bolsa presencial que incluía 2 anos de isenção de mensalidades, aliviando um pouco a pressão financeira da escola particular sobre seus pais. Sidney começou a faculdade no outono de 2018. Ela voltava para casa durante as férias e mantinha contato com sua mãe. A relação próxima entre Sidney e Brenda era notada por todos ao redor. Brenda era a melhor amiga de sua filha Sidney. A família confiava um nos outros e usava o aplicativo Life 360, que permitia rastrear a localização dos membros da família a todo momento. Então, como essa unidade familiar tão próxima se desintegrou?
Sidney tinha um histórico de sucesso, tendo se saído muito bem no ensino médio e conseguido uma bolsa de estudos. Seus pais não tinham motivos para se preocupar com suas notas. A Mount Union University tinha um aplicativo que eles poderiam usar para revisar o progresso de Sidney na faculdade, mas raramente o utilizavam, pois não queriam invadir a privacidade de Sidney sem uma boa razão. Sidney não compartilhava detalhes sobre seu desempenho na escola, nem mesmo quando voltou para casa nas férias de verão de 2019. Durante as férias de 2019, Sidney conseguiu um emprego de verão no Akron Rubber Ducks, o time de beisebol local, trabalhando no departamento infantil. Ela voltou para o campus no outono daquele mesmo ano sem compartilhar uma palavra sobre os problemas que estavam enfrentando ou os problemas que ainda estavam por vir. Alguns meses depois, Sidney voltou para casa novamente para o recesso de inverno, passando um aconchegante Natal e Ano Novo em casa com sua família em Akron, como se não houvesse nada de errado com seu desempenho acadêmico. Em janeiro de 2020, ela retornou à Mount Union University, mas desta vez havia um problema. Em dezembro de 2019, Sidney foi desligada do semestre de outono por ter reprovado em 3 de suas 4 disciplinas. Como resultado, Sidney recebeu um aviso por escrito de expulsão. Apesar de ter recebido a notificação de sua suspensão, Sidney escondeu a verdade de sua família. Ela voltou para casa durante o recesso de inverno sem mencionar os problemas acadêmicos que estava enfrentando e voltou ao campus em janeiro de 2020 como se nada tivesse acontecido. Isso fez com que seus pais acreditassem que tudo estava indo bem, quando na realidade Sidney estava enfrentando grandes dificuldades e tentando esconder a verdade de todos ao seu redor. Mesmo assim, Sidney voltou para Mount Union University em janeiro de 2020 e continuou com a ilusão de normalidade, inclusive com sua colega de quarto Lauren Curry, que era sua melhor amiga desde o ensino médio. No final de fevereiro, Sidney disse a Lauren que iria se afastar por um tempo para resolver algumas coisas. Na realidade, Sidney havia sido convidada a se retirar durante uma reunião pessoal. Os administradores da faculdade disseram a ela que precisava sair do dormitório e que seu acesso com o cartão de chave seria encerrado. Quando os administradores se ofereceram para ligar para seus pais a fim de explicar a situação, Sidney insistiu que já havia contado a eles o que estava acontecendo. A ideia de a faculdade contar para seus pais diretamente sobre seu fracasso foi visivelmente angustiante. Depois de ter sido um sucesso no ensino médio, ela não suportava decepcioná-los. Longe de resolver as coisas, ela passou o final de fevereiro pagando em dinheiro por quartos de hotel para manter a ilusão, tanto para seus amigos quanto para seus pais, de que não havia sido expulsa da faculdade. Seus pais inicialmente não suspeitaram de nada, pois Sidney fazia grandes esforços para disfarçar sua situação acadêmica, que piorava a cada minuto. Em 25 de fevereiro de 2020, Brenda enviou uma mensagem de texto para Sidney perguntando: "Porque sempre sinto que você está me enganando? Apenas lembre-se de que você precisa manter as notas para manter sua bolsa de estudos." Sidney respondeu: Minhas notas estão boas, muito obrigado. A essa altura, ela já havia sido despejada do dormitório, mas a suspeita momentânea de Brenda não foi suficiente para ver através das mentiras de Sidney. A única pista foi o portal online da faculdade. Quando Steven Powell, seu pai, tentou acessar o portal para enviar um cheque adicional para cobrir as mensalidades, o acesso foi negado. Ele perguntou a Sidney por que não conseguia entrar no portal. Steven não tinha razão para duvidar dela. Sidney sempre foi uma criança confiável e com um histórico de sucesso acadêmico. Ninguém poderia ter previsto o que aconteceria a seguir. Em 3 de março de 2020, Steven recebeu uma ligação no trabalho dos administradores da Mount Union University, que precisavam falar com ele com urgência.
Eles informaram que Sidney não estava mais matriculada na faculdade. Quando ele perguntou há quanto tempo isso havia acontecido, eles disseram apenas que ele teria que perguntar a ela. Após a ligação, Steven verificou o aplicativo Life 360 e descobriu que Sidney estava em casa. Chocado com a notícia de que ela vinha mentindo sobre seu desempenho na faculdade enquanto ele escrevia cheques para efetuar os pagamentos, Steven saiu do trabalho para confrontá-la. Steven chegou em casa por volta das 11h30 da manhã e a encontrou sozinha. Sidney disse a ele que estava tendo alguns problemas na faculdade, mas que ainda estava matriculada e frequentando algumas aulas com sua amiga e colega de quarto Lauren. Steven respondeu com compreensão. Ele disse a Sidney que eles passariam por esse semestre e que, se ela precisasse tirar o verão de folga, eles resolveriam isso juntos. Sidney disse: Eu não tenho minha vida resolvida, mas meus amigos têm. Sidney parecia perdida e com medo de decepcionar sua família. Insegura de como lidar com essas emoções que havia escondido por tanto tempo, Steven sugeriu que chamassem Brenda, que estava trabalhando no hospital infantil. Brenda, então, decidiu voltar para casa para conversar com Sidney, e Steven tomou a decisão fatal de sair antes que ela chegasse. Brenda era uma mulher emocionalmente sensível e empática, mais do que capaz para desescalar situações altamente emocionais, como fazia todos os dias em seu trabalho com crianças e adolescentes com câncer. Steven não podia ser culpado por pedir a ajuda dela na crise repentina da filha. Durante a próxima hora, Brenda e Steven mantiveram contato por mensagens de texto. Às 12h41, Steven escreveu a última mensagem que enviaria a ela. Porém, Brenda nunca respondeu. Brenda havia deixado uma mensagem telefônica com o escritório administrativo da Mount Union University, pedindo para discutir a situação de Sidney. Quando os administradores da faculdade, Michelle Gaffney e John Fraser, chegaram ao escritório, retornaram a ligação imediatamente. Os registros telefônicos mostram que Brenda atendeu o telefone às 12h36. A ligação com os administradores foi interrompida após estimados 6 ou 7 baques e gritos contínuos. Eles ligaram de volta e não obtiveram resposta até a terceira tentativa, quando alguém atendeu o telefone às 12h41, apenas 3 minutos e meio após o início do ataque. 1 minuto antes da última mensagem de texto de Steven. Fraser, abalado pelo que acabaram de ouvir, conseguiu perguntar: Brenda, é você? Você está aí? Uma voz respondeu. Sim, aqui é a Brenda. Mas a voz não era de Brenda. A voz era de Sidney Powell. Em um único momento, um lar familiar pacífico se transformou no cenário de um crime. Fingir ser sua mãe não foi a única tentativa de Sidney de encobrir o que havia acontecido. Após a desastrosa chamada telefônica, ela começou a manipular a cena do crime. Ela quebrou uma janela para parecer que houve uma invasão, o que se alinharia com a história que contaria à polícia, que houve uma invasão e que sua mãe lhe disse para fugir de casa. Mas a cena foi claramente encenada. Havia sangue do lado de fora da porta, perto da janela quebrada, sugerindo que ela deve ter sido quebrada apenas após o crime ter sido cometido. Depois de assassinar sua mãe, Sidney, friamente e de forma calculada, tomou medidas para encobrir sua própria culpa. Às 12h51, Steven recebeu uma ligação de um amigo detetive que soube que unidades policiais estavam sendo enviadas para a casa dos Powell. Steven imediatamente telefonou para sua casa e falou com Sidney, que ficou histérica ao ouvir que a polícia estava a caminho, e repetiu a história da invasão. Steven só pôde esperar impotente no trabalho enquanto a sua vida familiar se desmoronava em casa. A polícia inicialmente encontrou Sidney histérica, mas essa histeria logo se evaporou e ela se tornou catatônica,
deitada no chão em posição fetal, à medida que a enormidade do que havia feito começava a se manifestar. Havia uma frigideira de ferro fundido no chão do quarto principal, ao lado de uma faca de cozinha ensanguentada. Esses utensílios domésticos, sem dúvidas utilizados por Brenda para cozinhar refeições familiares, havia se transformado em armas contra ela. À medida que a polícia examinava a cena, a série de eventos que Steven e os administradores da faculdade vislumbraram pelo telefone se tornava horrivelmente clara. Os patologistas forenses concluíram que Brenda Powell havia morrido em decorrência de múltiplos ferimentos por objeto contundente e perfurante. Sidney havia atingido sua mãe várias vezes na cabeça com a pesada frigideira de ferro fundido. Em seguida, pegou uma faca de cozinha e, em um frenesi, esfaqueou sua mãe repetidamente no pescoço por pelo menos 23 vezes. Cortes e hematomas no rosto, braços e mãos de Brenda sugeriam que ela tentou se defender de Sidney, sua amada filha, cujas falhas acadêmicas e tumulto emocional até então haviam sido mantidos em segredo. A revelação desse segredo levou à explosão de Sidney e à trágica morte de Brenda. Ninguém duvida que Sidney matou sua mãe. No entanto, durante o julgamento, seus advogados alegaram que o ataque ocorreu em meio a um surto psicótico, significando que ela não poderia compreender que suas ações eram erradas. Como evidência, apontaram para o estado catatônico dela após o assassinato. Eles também sugeriram que a contínua negação da própria realidade de que havia sido expulsa da faculdade era, na verdade, evidência de esquizofrenia e trouxeram 3 especialistas psicólogos para testemunhar sobre isso. Sidney contou a um deles que não se lembrava do ataque. Sua última lembrança de sua mãe, disse ela, era estar sentada no sofá com ela enquanto a confortava. Sidney então se levantou e foi para o porão. Ela disse que não se lembrava de mais nada até o hospital, após o ataque. No entanto, a promotoria apontou para a metódica encenação da cena do crime por Sidney, como evidência de sua sanidade mental na época. Eles chamaram um psicólogo clínico adicional como testemunha de refutação, que testemunhou que diagnosticou Sidney com traços de personalidade borderline e transtorno de ansiedade não especificado. De acordo com o código 301.83 do DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, e também do código F60.3 do CID-10, que é a 10ª edição da Classificação Internacional de Doenças, literaturas amplamente utilizadas ao redor do mundo por psicólogos e psiquiatras, pessoas com traços de personalidade borderline tendem a experimentar instabilidade emocional, relacionamentos interpessoais intensos e tumultuados, autoimagem distorcida e comportamentos impulsivos. Porém, eles concluíram que Sidney estava fingindo ansiedade mental para perverter o curso da justiça. No final, o júri concordou, e em 20 de setembro de 2023, Sidney Powell foi considerada culpada de todas as acusações: assassinato premeditado, homicídio doloso, agressão grave e adulteração de provas. Ela assassinou sua mãe e tentou encobrir o crime. Em 28 de setembro de 2023, Sidney Powell foi sentenciada indefinidamente de 15 anos à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos. Ela terá 38 anos quando for elegível para a liberdade condicional. Um juiz pode determinar uma sentença indefinida que varia de 15 anos a perpétua em situações envolvendo crimes graves como homicídio qualificado, crimes sexuais violentos ou outros crimes que demonstrem alto grau de periculosidade do réu. Essa faixa de pena permite ao sistema de justiça manter um criminoso perigoso preso por um período prolongado ou até por toda a sua vida, dependendo do comportamento do indivíduo e da avaliação contínua de sua periculosidade.
A decisão pode ser influenciada por fatores como reincidência, brutalidade do crime, riscos para a sociedade e a ausência de sinais de reabilitação. Nos esforços de Sidney para esconder seus próprios fracassos acadêmicos e seu medo paranoico de decepcionar seus pais, ela apenas arruinou ainda mais sua vida e causou uma tragédia inimaginável que destruiu toda a sua família. O legado de Brenda K. Powell viverá através de sua família e das inúmeras vidas que ela tocou durante seu tempo no Hospital Infantil de Akron. Sua memória será para sempre lembrada por todos aqueles que a conheceram.